Boa noite, meus amigos. Quanto tempo, né? É um prazer estar com vocês, mesmo sem poder vê-los, mas sabendo que estamos juntos, cada um na sua casa, mas que nesse momento estamos juntos para mais uma reflexão, para mais um aprendizado. Aprender com Jesus é muito bom. Nunca é demais ampliar o nosso conhecimento. Mas antes de iniciarmos, gostaria de fazer um minuto de silêncio para harmonizar o nosso ambiente, aquietando o nosso coração, elevando os nossos pensamentos e deixando a paz manter em nosso coração. Pedindo que os nossos mentores nos auxiliem nesse momento para podermos ouvir e entender a mensagem que hoje será transmitida. Que assim seja. E assim, mais preparados, com o nosso coração mais aberto, vamos para a palestra de hoje. O nosso tema é Vigiando, retirado do livro Palavras de Vida Eterna. É um tema difícil, porque vigiar é difícil. Vigiar a vida alheia é fácil, né? Vigiar os filhos, vigiar os amigos, muita gente tem esse hábito. Mas vigiar a si próprio é mais complicado, né? Porque na realidade nós aqui estamos falando de vigilância para nós mesmos. E aí se torna uma coisa mais difícil. Como falar sobre, como entender, como conseguir muitas questões para podermos esclarecer. Nós precisamos vigiar, em primeiro lugar e principalmente, os nossos pensamentos. Porque tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, elas são alimentadas pelo nosso pensamento. Antes de qualquer coisa, o pensamento vem primeiro. Então, vamos imaginar o nosso dia a dia. Então, já levantamos, já começamos a pensar. Preciso passar no mercado, preciso comprar determinados produtos, depois preciso passar na farmácia, tenho que comprar um medicamento, ou preciso passar na casa de um amigo para entregar um livro que prometi entregar. Enfim, então nós já fazemos uma lista daqueles compromissos, das coisas que precisamos fazer. E de que forma? Pensando, a gente já pensa tudo o que a gente tem que fazer. E aí nós começamos a fazer as nossas coisas. Vamos pensar o que vai fazer de almoço, vamos pensar o que nós vamos preparar no café da manhã, pensar como será o final de semana. Então a gente tem o hábito de pensar para nos organizar e para fazer as nossas coisas. Assim é fácil. Então, assim a gente consegue entender que o pensamento que nos leva a todas as nossas ações. A gente pensa primeiro para poder se organizar, para poder realizar. E dessa mesma forma, quando a gente está conversando com alguém ou ouve uma notícia, enfim, nós pensamos a respeito, ou seja, naquele momento, para a gente falar, a gente tem que pensar. Só que é tão automático que nós não percebemos que a gente pensa para poder falar, para poder organizar o pensamento para falar. E nessa rapidez, muitas vezes a gente fala
o que não deveria, o que não gostaria de ter falado. Ou agimos de uma forma que depois nos arrependemos, porque é muito rápido. A nossa ação em palavras ou em atitudes são rápidas demais. Por isso, precisamos da vigilância. Para podermos criar um hábito de como agir diante das situações. Essa vigilância é tão importante que Jesus mesmo dizia: orai e vigiai, para não cairdes em tentações. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus dizia: orai e vigiai. Orar é elevar o nosso pensamento a quem? A Deus. Lembrar dele, acreditar, agradecer. Em primeiro lugar. E vigiar. Vigiar a si próprio. O que você está fazendo? O que você está pensando? Porque o seu pensamento, mesmo que não seja transformado em palavras ou em ações, ele já se transformou em uma energia que foi lançada para alguém ou para algum lugar. Então essa vigilância precisa acontecer. Jesus dizia isso. Agora, como podemos fazer essa vigilância? De que forma? Nós podemos criar uma atitude de tirar o maior proveito das oportunidades que a vida nos oferece. Tirar o maior proveito das lições que a estrada da nossa vida nos oferece. Aproveitar ao máximo dessa iluminação que a vida nos oferece. E como podemos fazer isso? Criar um hábito, da mesma forma que nós temos o hábito de fazer a nossa higiene, fazer a nossa alimentação, criar mais um hábito em nossa vida. O hábito de buscar, encontrar em cada coisa, em cada palavra, em cada situação, um ponto positivo, algo bom. E elevar esse bom, dar ênfase a esse bom. Muitas vezes passamos por situações difíceis e naquele momento a gente não percebe que tem coisas boas ali. No meio de todo aquele sofrimento existe algo bom que nós podemos aproveitar, nos agarrar e elevar o nosso pensamento, ao invés de deixar cair as nossas vibrações com a negatividade. Mas passado um tempo, já mais calmos, conseguimos perceber o lado bom de tudo o que aconteceu, as coisas boas que haviam. Então vamos exercitar para conseguir enxergar isso no momento certo. Aproveitar essa chance, essa oportunidade, para agradecer aquilo que há de bom no meio do que está acontecendo. Não é fácil,
nem um pouco. É difícil. Por isso que precisamos praticar. Da mesma forma que praticamos exercício para manter o nosso corpo saudável, é necessário, não podemos ficar parados. Precisamos praticar esse hábito, essa forma de pensar, essa forma de ver as coisas, de ouvir as coisas, de sentir as coisas. Então, fazer essa prática para poder manter o espírito saudável. Então, fazer esse exercício de vigilância é criar esse hábito no nosso dia. É conseguir enxergar, por exemplo, no meio de uma queimada, uma vida que sobrevive e agradecer por essa vida. Ficar feliz por essa vida e dar ênfase à vida que foi salva. E não dar ênfase ao que foi perdido. Para podermos assim manter as nossas vibrações elevadas, manter a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Manter essa vigilância realmente é difícil. Podemos até pensar na parábola das 10 virgens, onde haviam 5 que eram prudentes e 5 que eram insensatas. As prudentes levaram consigo o azeite para manter a chama acesa. As insensatas não levaram. Mas eis que o noivo atrasou, e quando foi a noite, meia-noite, foi anunciado que era para elas saírem ao encontro dele. No escuro, precisava da luz. Essa luz é a nossa luz. Nós somos luz e precisamos manter essa luz acesa. Só que as prudentes tinham consigo o óleo para abastecer a luz, a chama. As imprudentes tiveram que ir buscar. E quando voltaram, não deu mais tempo. A porta já havia se fechado. E Jesus disse: vigiem, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, essas prudentes carregavam consigo o quê? Essas prudentes, elas vigiaram. Elas mantiveram a vigilância. E para manter a sua chama, elas carregaram consigo as virtudes. Além do louvor a Deus sempre, as virtudes. Se agarraram às coisas boas, elevando sempre seus pensamentos. E aí então podemos dizer que essas virtudes são inúmeras. A paciência, a benevolência, a caridade. Elas levaram consigo esses sentimentos bons para manter a chama acesa, para manter o seu coração em paz, em alegria. Porque quando nós estamos pensando de forma positiva, quando nós estamos em vigilância, sentimos paz no nosso coração.
E essa paz nos dá alegria. E essas virgens prudentes tinham isso consigo, elas carregaram isso consigo. A vigilância. E por se manterem vigilantes, conseguiram manter o amor em seu coração. Porque, vamos pensar comigo, se nós estamos buscando as coisas boas de em tudo, estamos agradecendo sempre, aprendendo com essa vida maravilhosa que temos, se nós estamos fazendo as coisas boas, temos uma boa moral, estamos seguindo as leis de Deus, nós temos o amor no coração. E esse amor vai se fortalecendo para se transformar no amor, naquele amor que Jesus dizia. Aquele amor forte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o noivo, quem era o noivo? Jesus. Jesus, filho de Deus, puro amor. Então, quando a gente está com a nossa chama acesa, a nossa luz acesa, o nosso coração em paz, em alegria, vivendo esse amor, estamos prontos para encontrar o amor de Deus, o amor de Jesus. E é essa prudência que nós precisamos ter. Carregar sempre conosco esse combustível, que é essa prática de nos agarrar ao bem em todo momento. Essa prática de realizar o bem sempre que pudermos. Se nós conseguirmos pelo menos saber ouvir, saber entender, já é uma grande atividade que estamos realizando, uma grande caridade que estamos fazendo. E para tomarmos atitudes, precisamos nos colocar no lugar do outro. Pelo menos tentar, para sentir o que gostaríamos de ouvir, o que gostaríamos de receber. E quando a gente vai praticando dessa forma, vamos fazendo esse exercício de se colocar no lugar do outro antes de falarmos alguma coisa, nós vamos saber o que será bom dizer, o que será necessário dizer e o que não se deve fazer. E fazendo esse exercício, nós vamos manter a paz em nosso coração. E quando nós estamos em paz, estamos em harmonia, estamos em alegria, isso irradia e todos que estão ao nosso redor vão receber essa energia maravilhosa que nós estaremos emanando. Porque a nossa luz estará acesa, iluminando a nossa família, os nossos amigos, e eles receberão o bem. E assim haverá a transformação em nós, e dessa forma podemos auxiliar a transformação do mundo. E assim, meus queridos irmãos, no nosso texto, aqui nós temos até algo que seria interessante ler. Aquilo que vos ocupa o pensamento é a substância de que vos constituirá a própria vida. É aquilo que nós estávamos falando desde o início. Nós somos o que pensamos. E também tem aqui mais um pedacinho. Se há algum louvor e virtudes, que isso ocupe vosso pensamento. O louvor que nós estávamos falando de agradecer, de ser sempre agradecidos.
Nesse momento, por exemplo, só pelo fato de nós estarmos com saúde, de nós não termos passado por esse problema desse vírus que está atacando tantas pessoas, já devemos agradecer todo instante, todo minuto. Agradecer por estarmos bem, por podermos, mesmo em casa, ter essa oportunidade de nos comunicarmos, de ver nossos familiares, mesmo que seja pela tela do computador ou pelo telefone, pelo celular. Agradecer esses momentos, essas oportunidades é muito importante. Então, esse louvor e as virtudes são colocadas aí. Praticar essas virtudes. Então, meus queridos irmãos, o que fica para nós do mais importante aqui? Primeiro, uma lição de casa, né? Colocar na nossa prática, colocar no nosso hábito mais um hábito, o hábito de vigilância. E aí, colocar em prática esse exercício, que no começo será difícil, assim como qualquer exercício, qualquer coisa que nós vamos fazer. No começo a gente esquece, não faz direito e pula um dia, pula outro, mas até que a gente acostuma com aquilo, aí se torna um hábito. E às vezes a gente faz e nem lembra que fez, porque é um hábito que a gente faz. Será que eu já fiz isso? Será que já fiz? Por quê? É tão automático que a gente às vezes faz e nem percebe. Então, a gente começando a exercitar agora, quem sabe ainda nessa encarnação a gente consiga dar um pouquinho de prática. E vamos começar a exercitar. Essa é uma lição de casa. E a mensagem que fica é essa: ser positivo sempre, ver as coisas boas sempre, abraçar o bem, abraçar tudo que há de bom, mesmo no meio de tanta turbulência. Isso nos fará bem e nos ajudará a encontrar respostas, a encontrar soluções e a resolver os nossos problemas. Queridos irmãos, queridos amigos, espero que possamos ter aprendido alguma coisa, que alguma coisa de boa tenha ficado em nosso coração. E antes de terminar, para não cairmos em tentações, vamos fechar essa palestra com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E assim, desejo a vocês uma boa noite de sono, uma boa semana e que a paz esteja sempre presente no lar de todos nós. Fiquem com Deus.